Olá, guerreiros e guerreiras, estudiosos aí da educação, pessoal. Vamos lá, gente, vamos em frente, né? A gente vai estudar agora os PCN, os temas transversais. Eu vou usar esse modelo de anotação aqui em tela virtual, porque eu continuo ainda viajando, mas a partir da próxima aula a gente já vai voltar para o nosso bom e gostoso quadro. Mas você pode colocar também sua opinião aí sobre o que você acha da aula. Se você gosta desse modelo, você coloca aí para mim que eu já tenho uma referência, mas às vezes uso mesmo por necessidade. Vamos lá, gente. Vamos para mais algumas anotações importantes. A gente vai estudar agora esses temas transversais, é uma parte específica dos PCN, né? E extremamente importante porque fala-se muito hoje nos temas transversais. E aí nós vamos ver o que eles nos trazem. Bem, eu acho que os PCN como um todo, né, os parâmetros como um todo, todos os capítulos, estão muito preocupados com muito comprometidos com uma educação que forme o indivíduo para a cidadania, né? Então, aqui a gente tem o grande objetivo de todas as orientações educacionais, pedagógicas, didáticas que a gente tem dentro dos PCN. E uma educação que prepare para a cidadania, obviamente, vai ter alguns princípios orientadores. Alguns princípios orientadores, que são princípios que orientam justamente a educação escolar. Por exemplo, o princípio da dignidade humana. Lembrando até a nossa Constituição de 88, né? Que é bastante preocupada com essa questão da dignidade humana, e a gente acaba exportando esse princípio também para as atividades educacionais. O princípio da igualdade de direitos. Um outro princípio, que é o da participação. E também todos nós somos corresponsáveis, né, pela vida social. Então, o da corresponsabilidade. Pela vida social. Então, o que os PCN estão nos ensinando? Olha, se nós aplicarmos esses princípios na atividade escolar, os alunos já vão experimentar princípios que são referentes à própria cidadania. Estão nas nossas leis, na nossa Constituição, né? Agora, para preparar o cidadão com base nesses princípios, para fazê-los experimentar, para trabalhar os conteúdos, como nós já vimos em aulas anteriores, de forma conceitual, procedimental e atitudinal, principalmente levando aí a natureza atitudinal dos conteúdos, né? As disciplinas tradicionais, elas passam a não ser suficientes. Elas são importantes, são áreas da ciência e do conhecimento importantes para formar um indivíduo, mas para formar um indivíduo para a cidadania, elas não são suficientes, tá? Então, uma observação importante aqui. As disciplinas tradicionais não são suficientes para formar o cidadão com base nos princípios que nós queremos e que são realmente necessários na vida, né? Então esse é um ponto muito importante. Então aí justifica essa coisa de nós estudarmos outros conteúdos
que ali daqui a pouco a gente vai ver que são os conteúdos, os temas transversais, né? Então existem, obviamente, outros conhecimentos importantes. Agora, quando eu olho para a sociedade, para que a gente tenha mais uma justificativa para esses temas transversais, que são justificativas dadas pelos PCN, quando eu olho para a sociedade, eu vou ver duas coisas. Eu vou ver uma sociedade diversificada, mas eu vou ver também uma sociedade contraditória. É essa sociedade que nós vivemos. Ela é diversificada e ela é muito também contraditória. Só que nós também identificamos nela, né, ela é constituída de espaços. Ela é constituída de espaços de reprodução, obviamente. Nós reproduzimos ações sociais todos os dias. Mas é também constituída de espaços de transformação, o que é fundamental. A educação deve levar o indivíduo a uma formação que possibilite a ele não apenas reproduzir as ações sociais, mas transformar também as ações sociais e a realidade social. Nós estamos falando de uma educação transformadora. Então eu estou falando aqui o papel da escola é político, a educação é um ato político. Então, ó, a educação, nesse sentido, a educação é um ato político e o papel da escola é político-pedagógico. Entenderam? É político-pedagógico. Que é justamente, são ideias que são defendidas pelas tendências progressistas e que a gente tem aqui no nosso país o grande introdutor dessas ideias aí, o Paulo Freire, né? Então, a educação como um ato político e o papel da escola como sendo político-pedagógico. Bem, o que mais que nós temos? Então, isso tudo que a gente está vendo, que eu estou dando uma introduzida aqui, é justamente para nós justificarmos a importância de se estudar os temas transversais. Porque a escola, quando ela vai, então, diante desse papel aqui, né, da escola, quando ela, na verdade, vai desenvolver o projeto educacional, ela tem que estar comprometida com o desenvolvimento de várias capacidades dos alunos. E principalmente de capacidades que vão permitir, vão possibilitar ao aluno que ele possa intervir na realidade, que ele possa transformar essa realidade. Então é fundamental que eu não limite a formação do meu aluno ao estudo das disciplinas tradicionais. Por isso que há, então, a introdução, justifica-se a introdução dos temas transversais, para nós alcançarmos esse ideal educacional que nós queremos. Tudo bem? Então, o estudo dos temas transversais envolve o estudo de temas como a ética, como meio ambiente, como pluralidade cultural, como, por exemplo, saúde, orientação sexual, e temas locais. Só lembrando, pessoal, que, diferentemente das diretrizes curriculares, diretrizes que no caso são regras, normas, né, que são obrigatórias
na educação, os parâmetros são sugestões. Tá? Parâmetros são sugestões para a educação, eles não são a aplicação dos parâmetros na educação não é algo obrigatório, mas por serem os parâmetros conteúdos muito importantes para a formação do aluno, acaba sendo uma postura ética da escola estudá-los e prever conteúdos dos PCNs na sua proposta pedagógica, né? Bem, Vinícius, esse rol aqui de temas transversais, ele é taxativo, ou seja, são esses e pronto, acabou? Não. Ele é um rol exemplificativo, tanto é que existe aqui uma forma até genérica de nós falarmos deles, ó, de temas locais, que aí podem ser os mais diversos. Então, por isso, sabendo que esse rol não é taxativo, que eu posso ter outros temas aqui, às vezes, até em alguns documentos dos próprios PCN aparece um ou outro tema diferente. Então, o que vai acontecer? Os PCNs acabam desenvolvendo, isso aqui é muito importante que você guarde isso, acabam desenvolvendo critérios para a eleição dos temas transversais. E daqui para frente na aula, eu vou usar os temas transversais TT. Tá? Então existem critérios para a eleição dos temas transversais. Deixa eu pegar uma coisinha que eu gosto aqui. Quais seriam esses critérios? Então, eu quero, porque já que isso aqui é uma sugestão, eu também quero de repente sugerir um tema transversal lá para minha escola, né, na discussão lá com os professores, com a comunidade, etc. Então, os critérios que os PCNs vão nos trazer é o seguinte: primeiro, o critério da urgência social. Urgência social é aquilo que realmente é relevante para aquele determinado momento, né? Precisa ser realmente trabalhado. Abrangência nacional. Um outro critério. Então, o tema escolhido ele tem que ter uma abrangência nacional. O que mais? Bom, eu tenho que escolher um tema que possa ser ensinado no ensino fundamental. Então, a possibilidade... Vamos pôr assim, a possibilidade do tema ser ensinado no ensino fundamental, ok? Uma outra coisa de ser ensinado é, obviamente, do aluno aprender, né? Então, na verdade, ficaria até melhor essa frase, possibilidade do tema poder ser ensinado e aprendido no ensino fundamental. E, obviamente, que ele tem que trazer uma contribuição relevante, ou seja, favorecer, vamos colocar assim, favorecer a compreensão, favorecer a compreensão da realidade e a participação social. Isso aqui é fundamental. Isso é o mais importante. É aqui que eu tenho o desfecho da formação do cidadão. Ele, a partir desses temas, poder compreender a realidade, que é algo que muitas vezes ele não consegue apenas com aquelas disciplinas tradicionais, mas não compreender para guardar para ele, compreender para participar da sociedade, dessa realidade, principalmente no sentido transformador. Tá? Principalmente no sentido transformador. Bem, então visto esses pontos que são fundamentais para nós, a gente vai ver agora quais são esses temas transversais. Tá? Deixa eu mudar minha cor da caneta aqui. Então, quais são esses temas transversais? Aspectos referentes a cada um dos temas sugeridos pelos PCN. Então, ética. Vamos lá. Bem, quando eu falo de ética, existe uma discussão filosófica muito ampla em torno da ética, não é? Por exemplo, a ética, ela
quer dizer viver bem. Quando nós vivemos com ética, nós vivemos bem. Existe uma homogeneização de um padrão social com relação às regras sociais. E todos respeitam, todos compreendem e todos respeitam essas regras sociais. E a gente pode dizer que, vivendo assim, nós vivemos com ética. É a vida boa, é a vida harmônica, é a vida em que todos se respeitam. Mas a ética, no amplo até mais geral, ela diz respeito às reflexões. As reflexões sobre as condutas humanas. É a capacidade de compreender as coisas não de forma neutra, mas fazendo um juízo de valor. Ou seja, o que é certo e o que é errado. Uma pergunta muito relevante para a ética seria, é uma pergunta até que é sugerida pelos PCNs, né? Como agir perante os outros. Então, no plano da ética, no plano da reprodução da harmonia, como que eu devo agir perante os outros? Então, meu aluno, ele já é levado a refletir sobre isso. E uma coisa importante é que a ética, ela está no nosso dia a dia. Então, eu vou, por exemplo, eu tenho relações éticas na escola, no dia a dia da escola, não é? Que são as relações que existem na escola, professor-aluno, aluno-aluno, etc. Nós vamos encontrar a ética no currículo. Por quê? Porque o currículo, o conteúdo que é organizado, ele não é neutro. Esses conteúdos que estão dentro do currículo não são conteúdos neutros. Eu acho que é até importante nós colocarmos aqui esse comentário. Os conteúdos curriculares não são neutros. Ou seja, eles tendem a assumir uma postura do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, o que fazer, o que não fazer. Então, obviamente que eu encontro a ética, né, dentro desses currículos. E, obviamente, que também nós vamos ter a ética, então, nos temas transversais. Eu falei que eu ia colocar só o TT, mas acabei escrevendo aqui. Então, nós estamos sempre... O aluno ele está rodeado de situações nas quais também está a ética. Tá? Qual que seria o objetivo de levar o aluno a refletir sobre as questões éticas, de aplicar essa reflexão, esse conteúdo no dia a dia dele? Então, o grande objetivo de se trabalhar esse tema transversal é desenvolver no aluno autonomia moral, tá? Desenvolvimento da autonomia moral. Autonomia moral é a capacidade de o aluno tomar a decisão certa sozinho. A capacidade de enxergar a realidade de forma coerente e correta do ponto de vista da ética, tá? Sozinho. Tá? Então é isso que nós queremos com a aplicação desse tema transversal. E os conteúdos, né? Aliás, os eixos do trabalho em torno da ética, que é interessante também. Então, nós vamos trabalhar a ética a partir de alguns eixos de trabalho. E esses eixos de trabalho são divididos em 4 blocos.
de conteúdos. Então, esse tema geral, ética, essas reflexões e tudo mais, a gente pode trabalhar explorando a questão do respeito mútuo, sempre levando em consideração o conteúdo nas suas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Eu posso trabalhar aí a ética focando a justiça e também o diálogo e solidariedade. Diálogo. Na verdade, peraí, Vinícius, você está me confundindo aqui as ideias. Deixa eu tirar esse solidariedade aqui porque ele é o quarto, tá? Diálogo e também a solidariedade. Ok? Agora, eu pergunto para você, todos esses valores aqui estão relacionados a um princípio maior, não é? Qual é o princípio maior? Vamos colocar assim, ó, valores relacionados ao princípio da dignidade humana, que é aquele que está lá na frente, lá no início da nossa conversa aqui, da dignidade humana. Olha que importante. São todos valores relacionados ao princípio da dignidade humana. Ok? Gente, nesse caso, vamos nos lembrar aqui, eu vou falar mais uma vez, todos os conteúdos oferecidos em torno desses temas aqui, do tema maior que é a ética e depois os conteúdos sobre respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade, é importante que seja trabalhado no plano conceitual, procedimental e atitudinal. Mas esses conteúdos têm uma natureza eminentemente atitudinal. Por quê? Porque eu não quero que o meu aluno entenda o que é justiça, eu quero que ele seja justo, eu quero que ele busque a justiça a partir das suas ações. Então aqui há uma ênfase na dimensão atitudinal. E para trabalhar conteúdos atitudinais, de natureza atitudinais com o meu aluno, eu tenho que dar a ele experiências. Eu tenho que oferecer a ele experiências. Então eu tenho que oferecer ao meu aluno experiências de respeito mútuo, experiências de justiça, experiências de diálogo, experiências de solidariedade. Beleza? Vamos para o próximo, pessoal. Pluralidade cultural. Pluralidade cultural. O que é a pluralidade cultural? Então, esse termo pluralidade cultural é, na verdade, uma marca brasileira. O Brasil é conhecido, a sociedade brasileira é conhecida como uma sociedade em que há pluralidade cultural. Então, nós estamos falando aqui de diferentes grupos e culturas, não é? É algo que não deve ocorrer apenas na paisagem que nós vemos, mas no sentimento, né? Um sentimento que respeite a pluralidade cultural. Diferente de muitos países, principalmente na Europa, que são totalmente etnocêntricos, que valorizam apenas a própria etnia e subjugam as outras. Então a sociedade brasileira é muito plural. Ó. Sociedade brasileira. Sociedade brasileira, nós vamos encontrar o quê? Se você for lembrar lá, principalmente da obra O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro que foi ministro da Educação, né? Darcy Ribeiro, foi o grande idealizador da LDB.
Então lá na obra dele, O Povo Brasileiro, ele vai dizer, olha, a sociedade brasileira ela é plural, ela é miscigenada, ela é composta de negros, ela é composta de brancos, ela é composta de índios, ou índios, brancos e negros. E obviamente que há uma miscigenação entre esses três aqui, não é? Há uma miscigenação. Mas hoje eu não falo apenas da pluralidade com relação às etnias. Eu falo da pluralidade também com relação aos grupos sociais. Então a pluralidade ela diz respeito também aos grupos sociais. Os mais variados grupos. Exemplo, grupo LGBT. Então, respeito à pluralidade diz respeito, por exemplo, eu preciso respeitar índios, eu preciso respeitar negros. No caso dos brancos, são as mais variadas etnias decorrentes da vinda dos imigrantes, não é? Imigrantes do mundo todo. Então é disso que nós estamos falando. E a escola, ela tem então esse desafio de ensinar a pluralidade, mas de não apenas ensinar o conceito de pluralidade, que é o desafio da escola, mas de promover ações que combatam a discriminação. Então a gente está falando de uma necessidade de se combater a discriminação, e de contribuir para se ampliar a riqueza etnocultural. Do país, tá? Então aqui o professor ele vai trabalhar nas mais variadas disciplinas, como a gente vai ver daqui a pouco. Os professores vão trabalhar os mais variados conteúdos, não só na história, na literatura, na geografia, que já trazem esses conteúdos de forma muito significativa, mas em outras disciplinas também. Então, mas a gente já fala isso daqui a pouco. Então aqui eu tenho, por exemplo, o estudo de leis que são antirracistas, combatem o racismo, leis que valorizam, por exemplo, os direitos, dão direitos e garantias aos índios, aos negros, aos brancos, o papel, a contribuição desses imigrantes no nosso país, o surgimento dessas minorias, desses grupos sociais, né? Lembrando que quando a gente fala de grupos sociais, normalmente a gente fala de minorias. E não é porque são minorias que não precisam ser respeitados. Porque o reconhecimento da pluralidade cultural é uma coisa. Agora, a concessão de direitos às minorias é uma outra coisa. E a concessão de direitos às minorias que decorre do reconhecimento e da valorização da pluralidade cultural diz respeito a uma democracia, a um conceito de democracia diferente do que nós conhecemos. Porque para nós, democracia é aquele... Nós temos aquela concepção eleitoral, né? Democracia é a vontade da maioria. Mas aqui nesse caso não. Democracia seria o reconhecimento das múltiplas minorias. Então, quando o aluno ele tem essa visão de que democracia é o reconhecimento, e podemos até dizer a valorização das múltiplas minorias, implicitamente eu estou diante de um pensamento que leva em consideração e valoriza a pluralidade cultural do país. Tá? Bem, existe aqui um outro eixo, um outro tema transversal, que é meio ambiente. Esse é um tema muito amplo, que requer um estudo separado só dele. Quando eu falo de meio ambiente, eu tenho que entender o seguinte: o ser humano constitui relações que estão dentro dessa ideia de meio ambiente. Então faz parte do meio ambiente o ser humano, obviamente. Nós, enquanto seres humanos, fazemos parte do meio ambiente, nós somos também o meio ambiente. As relações econômicas, e, obviamente, as relações sociais
e culturais. Tudo isso aqui faz parte do meio ambiente. Elas se relacionam com o meio ambiente e elas também ocorrem no meio ambiente, nesse cenário natural que nós vivemos, né? Então, quando nós falamos de metas para o meio ambiente, e essas metas principalmente dizem respeito hoje à sustentabilidade, eu tenho que levar o meu aluno a compreender essa importância da sustentabilidade, manter o meio ambiente que nós temos como meta, né, para manter essas relações aqui. Então, manter o ambiente significa trabalhar em prol do ser humano, das relações econômicas, das relações sociais e culturais, porque sem esse meio ambiente elas tendem a desaparecer. Essas relações elas vão desaparecendo. Elas ocorrem desde que haja um cenário adequado para que elas possam ocorrer. A agricultura, o agricultor planta se houver condições favoráveis. Nós vivemos como sociedade se houver condições favoráveis. Não é? O ser humano existe se existirem as condições favoráveis. Então, as metas em torno da sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de metas. Que metas? Metas como crescimento cultural, metas como qualidade de vida, metas como equilíbrio ambiental. Então, ao trabalhar em prol da sustentabilidade, automaticamente nós já estamos alcançando outras metas, que são esses exemplos que eu estou colocando aqui. E hoje nós vivemos essa realidade da necessidade da preservação, do desenvolvimento sustentável, e isso já faz parte, né, da vida do aluno, quando a gente fala de escassez da água, mudanças climáticas, a questão da alteração do preço dos alimentos, quando há uma mudança climática em alguma região. Então os alunos já podem serem estimulados a se preocupar com isso, porque isso já faz parte do dia a dia dele, não é mais algo para o futuro apenas. Ok? Bem, um outro tema transversal é a saúde. E aqui em saúde a gente tem um ponto muito legal que os PCNs trazem, quando eles dizem que se você quer, por exemplo, ver o nível de saúde das pessoas, basta você analisar como elas vivem, né? Então os PCNs dizem assim: o nível de saúde das pessoas reflete a maneira como elas vivem. Tá vendo? O nível de saúde das pessoas reflete a maneira como elas vivem. Então, quando a escola vai trabalhar a saúde lá desde o começo do ensino fundamental, ela está trabalhando o que? Hábitos saudáveis e a valorização de um ambiente saudável também. Veja que há uma conexão imediata entre, por exemplo, o tema meio ambiente e saúde. Entre saúde e o que nós vamos ver o próximo, orientação sexual. Automaticamente eles estão interligados, né? Então, por exemplo, a qualidade do ar que eu respiro não diz respeito à saúde? Lógico que diz. Qualidade do ar. A qualidade da água. Tudo isso diz respeito à saúde. Só que diz respeito também ao meio ambiente. A qualidade do alimento. A capacidade da pessoa consumir coisas adequadas. O consumismo desenfreado, que leva à miséria e que, consequentemente, a relação econômica
Consumismo desenfreado pode levar a situações de crises econômicas, de crises ambientais, né? Causar miséria, e a miséria se deparar com falta de saúde, problemas de desnutrição, né? Que são problemas que decorrem de questões econômicas. Então, o objetivo da escola, o grande desafio da escola, é fazer com que o aluno forme uma consciência, né? E que ele então possa valorizar, compreender a saúde como o autocuidado, a saúde como um direito, mas também como uma responsabilidade social. Eu fazer um parênteses aqui, acompanhei meu pai no hospital, probleminha que ele teve de infecção, por um mês. Então eu ia todos os dias no hospital. E aí eu percebi que, daí você começa a perceber o quanto os pronto-socorros, por exemplo, são lotados, né? Os corredores de hospitais. Estou passando por todo, normalmente entrando pelo pronto-socorro, subi até os corredores lá do hospital e tudo mais, até chegar no quarto do meu pai. Você via assim, aquele monte de gente, sempre com problemas e tudo mais. E aí quando você está conversando com as enfermeiras e conhecendo melhor o problema dessas pessoas, principalmente no pronto-socorro, você vai ver o quê? Que muitas vezes são pessoas que adoecem, que se machucam por falta de autocuidado. Ou seja, as pessoas negligenciam a própria saúde. Elas não têm essa responsabilidade social. Então a pessoa ela não tem a responsabilidade de se cuidar, às vezes casos os mais bobos possíveis, né? Às vezes ela não mantém ela não se compromete com o seu autocuidado, ela não tem essa responsabilidade, esse compromisso, e lota as filas dos prontos-socorros e dos hospitais, onerando demasiadamente o poder público, o serviço público. Então não é porque é dever do Estado garantir a saúde que as pessoas têm que, a todo momento, procurar o sistema de saúde. Primeiro é responsabilidade dela ter o autocuidado, para que não haja essa inflação, para que não haja essa saturação do sistema de saúde, porque obviamente com o tanto de pessoas que nós temos crescendo todos os dias nas regiões, fica muito difícil para o poder público, em alguns casos, atender realmente as pessoas. Então, a saúde ela tem que ser primeiro algo preventivo. As pessoas têm que ter essa cultura, essa responsabilidade de prevenção, de autocuidado, para que não precisem a todo momento serem vítimas e ocuparem as filas e as salas de hospitais, os quartos de hospitais. Então, é importante que o cidadão também conheça o seu papel e não apenas cobre do poder público. Um outro tema que a gente tem que ver aqui é a orientação sexual. Okay? Bem, a orientação sexual é interessante porque para difundir esse assunto na escola, o que vai haver é uma intervenção pedagógica, como nos outros temas. Então, olha que interessante. O trabalho da orientação sexual a partir de uma intervenção pedagógica, ou seja, feito na escola, nas atividades educacionais, pelo professor. O papel do professor seria o quê? Essa intervenção pedagógica tem o seguinte papel: problematizar questões relacionadas a posturas em torno dessa questão sexual, crenças,
é um trabalho de orientação realmente, né? Os tabus, também os valores, tá? Então, esse é o papel da intervenção pedagógica. Problematizar essas questões para esclarecer isso para os alunos. Ok? Bem, uma coisa que é importante é o seguinte: todo esse trabalho ele é realizado de forma coletiva, tá? Então, trabalho realizado coletivamente. Por quê? Porque o professor não é o psicólogo, não é o médico, não é o ginecologista. Ele está difundindo informações de natureza social importantes. Mas em nenhum momento ele vai, por exemplo, executar com o aluno um trabalho clínico individual. Tá? Por isso que o trabalho é sempre coletivo. E uma coisa que é interessante, que os PCN até orientam, e que para muita gente soa um pouco estranho, é que na verdade essa orientação sexual ela deve levar o jovem à possibilidade do exercício da sexualidade, mas de forma responsável, mas também prazerosa, tá? Então, o objetivo é isso, é fazer com que o jovem possa exercitar a sexualidade, né, levar exercício da sexualidade, porque isso vai acontecer. De forma responsável e prazerosa, ou de forma prazerosa, porém responsável. Então esse é um ponto importante. E isso aqui são palavras trazidas pelos PCN, tá? Às vezes pode soar aí, nossa, mas prazerosa e tal, aquela coisa toda, né? Aliás, a gente tem um ponto interessante aqui, que significa o seguinte, são eixos. Então o professor ele vai poder intervir a partir de alguns eixos, como por exemplo, corpo humano, estudando, né, as características biológicas que estão relacionadas às questões sexuais, as relações de gênero, as relações, por exemplo, entre hétero e homossexuais, e as prevenções, né, que é de natureza assim, para o Estado é o principal. As prevenções contra DST e AIDS. Porque aqui a gente tem uma necessidade social, né, de prevenir, realmente de orientar as pessoas para que a gente não viva aí, inclusive epidemias, desses problemas tão graves para a saúde humana. E vamos pensar no social, que gera muito custo para o Estado também. E aí, por fim, eu vou até colocar aqui de forma diferente os temas locais. Então, os temas transversais eles podem ser pensados localmente também. Então, os temas locais eles podem ser definidos nos âmbitos do estado em que a pessoa vive, da cidade em que a pessoa vive e ou da escola na qual ele estuda. Ok? Então, com base naqueles critérios que nós vimos antes, os professores vão definir lá, o que nós vamos estudar? A questão da violência. Nós vamos estudar, por exemplo, sei lá, regras de trânsito.
algum tema relacionado à cultura, uma festa local, por exemplo, cultura. Aí a gente tem as mais variadas situações, os mais variados temas, que vão levar em consideração aqueles critérios que nós vimos lá no começo. Tá? E uma coisa interessante é que isso aqui também está relacionado àquela questão do conteúdo. Do conteúdo tem a parte comum dos conteúdos e a parte diversificada, não é? Então isso aqui está bem relacionado à parte diversificada, que é permitido na LDB e é considerado por diretrizes, PCN e tudo mais. Então normalmente dizem respeito à parte diversificada do conteúdo. Tem essa natureza mais regionalizada, né? Dos conteúdos. E um outro ponto importante também, desses temas, do trabalho com esses temas locais e tudo mais, é a valorização da identidade local. Só que a escola, para fazer isso, é importante que ela, então, tudo aqui que nós estamos falando deve conter na proposta pedagógica. Só que quando a proposta pedagógica é elaborada coletivamente, uma das instâncias é a comunidade. Então a comunidade pode participar com muita facilidade da identificação dessas necessidades aqui, ó, de qual, meu Deus do céu, coisa feia, de qual é o tema que seria interessante ser aplicado para os alunos. Então ouvir a comunidade nesse momento é muito legal, é muito importante, é muito significativo, para que o ensino e a aprendizagem também sejam significativos para o aluno. Né? Pronto. Bem, pessoal, e aí a gente tem, então, os temas, tudo bem? Eu só quero fazer um comentário aqui sobre a questão também, para não passar em branco, da transversalidade. Então, transversalidade quer dizer o seguinte: nós organizamos as disciplinas de forma como se estivessem uma paralela à outra. Então, a gente trabalha ali disciplina por disciplina, nesse sistema disciplinar que não tem como não considerarmos a existência deles ainda hoje na educação. Não é? Então, o tema transversal, ele aparece aí no currículo, mas ele não deve ser trabalhado de forma isolada, numa ou outra disciplina, tá? Então não deve trabalhado em uma ou outra disciplina de forma isolada. Tudo bem? Então, se eu vou, por exemplo, trabalhar um determinado conteúdo, então eu tenho aqui a disciplina A, disciplina B, disciplina C, disciplina D, tenho aqui todas as disciplinas. O que acontece com o tema transversal? Ele aparece aqui, ó. Então, essa linha aqui é o meu tema transversal. Ele vai ser relacionado em todas as disciplinas. Então, se eu vou estudar corpo humano, não quer dizer que eu precise estudar esse tema, esse conteúdo apenas, né? Por exemplo, no que diz respeito à saúde ou orientação sexual, eu não preciso estudar apenas na disciplina de sociologia, por exemplo. Eu posso estudar em outras, de biologia ou de ciências. Posso estudar em outras também. Tá? Então, os PCNs vão dar uma orientação que é muito importante para nós agora, nesse momento. Tá? Que é o seguinte, os PCNs vão dizer o seguinte, ó, o trabalho com os temas transversais deve ser contínuo e
sistemático. Olha que importante. Durante o período de escolaridade. Então, esses temas aqui, transversais, se eu falo que eles deverão ter um trabalho contínuo e sistemático, quer dizer o quê? Que eu vou trabalhar durante toda a educação básica, esses temas com os alunos, e sempre de forma planejada e organizada. Então, quando eu falo sistemático, eu estou falando de planejamento e organização. Tá? E quando eu falo de contínuo, eu estou falando durante toda a educação básica, lá do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, aqui eu estou falando de planejamento, a começar pela proposta pedagógica. E organização. Agora, voltando nessa ideia aqui, se eu tenho a necessidade de trabalhar o tema transversal de forma transversal em todas as disciplinas, então eu posso falar também de interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Então, a transversalidade e a interdisciplinaridade, inclusive, tem um ponto em comum, que eu acho que é importante nós... Não são a mesma coisa, tá? Mas possuem um ponto em comum, que é um ponto muito legal para a educação hoje em dia. Que é a visão, né, da complexidade do real. Entenderam? Então, o ponto em comum é que tanto um quanto o outro apontam a complexidade do real, ou seja, o ensino disciplinar é muito fragmentado e ele subestima a complexidade que existe na realidade. Por isso ele não dá ao aluno a visão correta do real, porque o real é mais complexo do que as disciplinas podem mostrar. Mas, por outro lado, existem diferenças também entre a transversalidade e a interdisciplinaridade. Existem diferenças. Por quê? Porque quando eu falo de transversalidade, eu estou falando de uma dimensão didática. Ó, eu estou falando do quê? De uma forma diferente de organizar o estudo, de uma forma diferente de se aplicar temas relevantes. E aqui na transversalidade, essa dimensão didática está preocupada com o quê? Ela vai querer, essa dimensão didática aqui, ela vai querer unir os conhecimentos teóricos à vida prática. Esse é o grande propósito. Só que na interdisciplinaridade, a gente está falando de algo um pouco diferente. Na interdisciplinaridade, eu estou falando de uma abordagem que é epistemológica, ou seja, de uma forma de abordar conhecimentos, objetos de conhecimento. Então, aqui eu estou falando de uma abordagem epistemológica. Abordagem epistemológica. Dos objetos de conhecimento. Então não diz respeito só a uma questão, uma dimensão didática, mas é uma forma como eu vou abordar os conhecimentos, não de forma disciplinar, mas de forma interdisciplinar. Que a gente tem aqui, ó, interdisciplinar. E aí, obviamente que há um questionamento a essa visão disciplinar. Então, essa abordagem questiona a aplicação
compartimentada dos conteúdos. Ok? Então, questiona a aplicação compartimentada dos conteúdos. Então, aqui a gente tem um ponto muito importante, ou seja, compartimentada quer dizer o quê? Questiona a aplicação disciplinar dos conteúdos. Tá bom? Então, tem ponto em comum entre transversalidade e interdisciplinaridade, mas não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Beleza? Pessoal, é isso aí. Vimos mais um conteúdo muito importante que tem sido muito cobrado em concursos aí, referente aos PCN. Eu vou deixar os PCN anexos para você. Bons estudos, boas anotações, boa leitura depois. Complementar, que é importante, também uma leitura atenta. E a gente segue para a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais.